Talvez Deus sofreu tanto com a queda dos anjos que foi por isso que ele separou o espírito do resto. Esse espírito do resto aqui, eu não entendi a sua pergunta. Se você está falando do espírito do homem que foi separado da alma, né? Ou do Espírito Santo, né? Lá em Gênesis, que foi separado do homem quando o homem pecou. Mas o sofrimento de Deus com a queda dos anjos é relatado lá em Ezequiel 31. Vamos lá. Gente, Deus, nós somos um pouco da expressão de Deus. Os sentimentos que nós temos, Deus também tem. Deus fica triste, Deus se lamenta, Deus reclama, né? Não como a gente, né? Mas sim. Olha a tristeza dele aqui, ó, com a queda dos anjos, ó, Ezequiel 31. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao inferno, né? Tá falando do diabo. Fiz eu que houvesse luto. Quando você começa ali, Gênesis 1, tá tudo escuro, não tem sol, não tem lua, não tem estrelas, tá tudo escuro. Por quê? Porque Deus derrubou o domo. O firmamento cai, né? As estrelas do céu caem, Deus escurece o sol. E as águas primordiais que estão lá em cima derruba, inunda tudo. Então, gente, Gênesis 1 não é uma criação, é uma recriação. Presta atenção lá no texto, né? Deus não diz haja água e nem haja terra. Quando o texto começa, a água tá lá. Quando Deus manda a água se recolher, aparece a terra embaixo. A terra já estava lá, né? Então, Gênesis 1 é uma recriação a partir de um dilúvio. E quando esse dilúvio foi com o final ali do juízo final, que resultou na queda de Lúcifer e todos os seus anjos e a destruição da terra inteira por causa do pecado de Lúcifer, que não foi um só, foi uma multidão de pecados, como narra em Ezequiel, né? Acho que é Ezequiel 37. E não só isso, né? Mas a rebelião dele. Então, o que é esse luto aqui, ó? Presta atenção, né? Toda vez que Deus está muito triste, ele escurece a criação. Quando Jesus morreu na cruz, houve um eclipse, né? Ou um eclipse, não sei, mas a Bíblia diz que houve trevas por 3 horas. Houve trevas, escureceu tudo. E lá em Apocalipse, Deus vai estar tão chateado porque o anticristo perseguiu e matou muitos cristãos, que a Bíblia diz que ele vai derrubar as estrelas lá no 6º selo e o sol vai ficar escuro como saco de silício. Olha, Deus vai fazer luto de novo. Toda vez que Deus está muito triste, ele entra em luto e ele escurece a criação, ele apaga o sol, a lua, as estrelas. Até a lua vai ficar vermelha como sangue, né? Por causa dos mártires que foram mortos pelo anticristo. Vamos lá. Fiz cobrir o abismo. Esse cobriu o abismo, ele derrubou o domo. Deus chama as águas primordiais de abismo. Lembra que o Espírito pairava sobre a face do abismo? Ali é água, tá? Algumas versões falam abismo, outras falam face das águas, tá? Por sua causa, a causa de quem? De Lúcifer, né? E retive as suas correntes e detiveram-se as muitas águas. O que são essas muitas águas, né? A primeira terra era regada pelo rio da vida. Um pequeno resquício desse rio da vida estava no Éden. Por quê, gente? Só existe a árvore da vida aonde existe o rio da vida. E o rio da vida emana do Cordeiro. Então, provavelmente, já tinha um trono no jardim do Éden, onde Jesus, quando descia para conversar com Adão, se sentava. Desse trono saiu o rio da vida, do rio da vida nascia ali e sustentava a árvore da vida. Só você ler o final de Apocalipse lá, que de um lado e do outro do rio da vida, né, da Nova Jerusalém, nasce a árvore da vida, tá? Por que Deus mandou 2 querubins guardar o Éden? Os querubins são os guardiões do trono. Só tem querubim onde tem trono. Por que a Arca da Aliança tinha 2 querubins ali, ó, né, cobrindo a Arca da Aliança? Porque quando a glória de Deus descia sobre a arca, repousava em cima dos 2 querubins. Então os 2 querubins eram um tipo de trono para a glória de Deus, é uma simbologia ali, né? Vamos lá, e cobri o Líbano de preto por causa dele. Deus cobriu a terra, ficou tudo escuro. Gênesis 1, né?
e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Esse todas as árvores do campo, se você ler aqui Ezequiel 31 inteiro, as árvores é uma simbologia, uma comparação para os anjos. Quer dizer que todos os anjos desfaleceram, tanto os que ficaram no céu quanto os que caíram. Todos se entristeceram. Todos choraram pela queda de Lúcifer, né? Foi um acontecimento muito triste. Ao som da sua queda fiz tremer as nações. Quando o fiz descer ao inferno, teve um terremoto muito grande, né? Tem um texto que eu já li aqui, lá de Jeremias, que fala que os outeiros, os montes tremiam, né? Quando o fiz descer ao inferno com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, tá falando dos anjos, né? A flor e o melhor do Líbano, tá falando dos anjos. Todas as árvores que bebem águas, todas as árvores, todos os anjos que estavam no Éden primordial, que bebiam do rio da vida, se consolavam nas partes mais baixas da terra, né? Os demônios, os anjos caídos, né? Estavam chorando, e um se consolava um ao outro no inferno, para onde Deus os enviou. Complicado, né? Deus se entristeceu muito com a queda. Tá bom? Fica na paz.